Tanquinho e Tanquinha, esse é um vídeo muito especial para você. Isso porque muita gente reclama pra gente que fazer uma dieta low carb é difícil, porque envolve preparar alimento, envolve coisas caras, envolve ficar cozinhando, passar horas na cozinha e simplesmente não se tem tempo nem dinheiro para se investir tanto assim numa dieta. Então, nesse vídeo a gente resolveu mostrar como a gente pessoalmente lida com esse problema. Ou seja, nesse vídeo a gente vai mostrar para você como a gente resume uma semana de culinária nossa em apenas um dia cozinhando. Na verdade, em poucas horas cozinhando, como você vai ver agora. Mas se te interessa a praticidade e ter sucesso na low carb, deixa o seu like aqui nesse vídeo e a gente já vai ver como é a nossa culinária. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um peito de frango para cozinhar. A gente vai cozinhar na panela de pressão e a gente vai usar ele para fazer outras duas receitas, que a gente vai falar mais pra frente quais são. No caso, a gente está pondo o peito de frango inteiro mesmo e a gente vai desfiar ele depois. Então, enquanto a gente vai deixar o peito de frango cozinhando por cerca de meia hora na panela de pressão, vamos partir para o próximo prato. E falando em frango, uma outra receita que a gente gosta bastante é umas sobrecoxas no forno. Elas são muito práticas de fazer, porque não requerem trabalho quase nenhum, manutenção quase nenhuma, só um pouquinho de paciência. Então a gente coloca um pouco de azeite no fundo de uma assadeira e espalha a sobrecoxa sobre ela. A gente não tira a pele da sobrecoxa, que é uma parte muito gostosa e nutritiva do frango, e deixa a pele virada para cima, no caso. Aqui a gente tem cerca de 2 kg de sobrecoxa de frango. E a gente depois vai dar dicas, né, ainda nesse vídeo, de como consumir essas refeições ao longo da semana. Então continua assistindo aqui, não pula nenhum pedaço. Tendo colocado a sobrecoxa aqui, a gente coloca um pouco mais de azeite sobre ela, porque a gente adora azeite. Um pouco de o suco de um limão. Você também podia ter deixado a sobrecoxa marinando antes. Isso é, geralmente o que a gente faz é com uma gordura, o azeite, com alguma coisa ácida, tipo limão mesmo, e algum outro tempero que você quiser. Deixar ele de um dia para o outro, por exemplo, vai ficar bem saboroso. No caso, como a gente pegou as sobrecoxas agora, vai ser assim mesmo, sem marinar. E aí a gente coloca um pouco de sal por cima. No caso, isso aqui é sal grosso que a gente está moendo aqui na hora. Você também pode colocar algum tempero, como por exemplo Alecrim, que a gente vai usar agora. Você vê tudo bem simples, bem no olho. Leva aqui 5 minutos para preparar isso e depois é só esperar a comida no forno. E a gente vai colocar papel alumínio por cima e deixar no forno por cerca de 1 hora e depois abrir o papel alumínio e deixar mais uns 20 minutinhos. E agora a gente vai cortar bastante alho e cebola, que a gente vai usar em várias panelas para fazer várias receitas diferentes. E claro, a gente já vai falar quais são essas receitas, mas vamos começar picando alho e cebola. Nesse meio tempo, a gente picou aqui cerca de 100 gramas de alho, tá com 100 gramas agora, cerca de 900 gramas de cebola e bastante cheiro verde. O maço inteiro que a gente comprou na feira. Na verdade, podem parecer grandes quantidades, mas isso é porque a gente vai usar em várias das receitas, como a gente tinha falado antes. E a primeira receita que a gente vai fazer, em todas elas a gente vai refogar o alho e a cebola com azeite, e a primeira que a gente vai fazer e mostrar para vocês é a nossa carne moída. A gente vai começar refogando o alho, a cebola e o azeite, e depois vamos colocar a carne moída. A gente tem aqui cerca de 3 kg de carne moída. E se você está interessado em saber a quantidade de macronutrientes, carboidratos de cada um desses ingredientes, fica com a gente até o final, porque a gente vai falar depois que os pratos estiverem prontos quanto de carboidrato vai em cada coisa. Mas só para já adiantar, como a cebola e o alho a gente vai usar em tudo, a gente não vai pesar quanto que vai em cada coisa. E as pessoas que começam a dieta muitas vezes têm medo da cebola por causa dos carboidratos. Porém, esse medo é infundado, porque olhando um pouquinho a informação nutricional dela, você vê que 1 kg de cebola, que é mais ou menos o que a gente tinha, tem cerca de 70 gramas só de carboidratos líquidos. Isso é para 2 homens adultos ao longo de uma semana inteira, espalhado em vários pratos. Então realmente não tem motivo para ter medo da cebola. O
O alho tem um pouquinho mais. Tem cerca de 100 gramas de alho, tem cerca de 30 gramas de carboidratos líquidos. Mas, como você deve saber, ou pelo menos ter observado, a gente usa alho muito menos do que cebola para temperar os alimentos. E no caso da carne moída, a gente pegou a 100, não aquela capa de gordura dele, mas o acém normal. É um pouco mais limpo, digamos assim. E a gente já vai falar os macronutrientes dele, até porque a gente vai fazer umas adições bem interessantes para deixar uma carne moída cremosa e saborosa. Fica ligado. No tópico paralelo, a gente falou que cozinha com azeite, e você tá vendo aqui a cebola e o alho refogarem, e o Guilherme já vai mostrar tirando o alumínio da sobrecoxa. A gente cozinha assim com azeite e, na verdade, pode sim cozinhar com azeite, não tem nenhum malefício para a saúde, pelo contrário, é muito melhor que usar óleos vegetais como girassol, canola, milho, soja, por aí vai, que são verdadeiros venenos para a sua saúde. E a gente falou disso num texto completo, que o link está na descrição, provando por que é bom, aceitável cozinhar com azeite. Mas você poderia utilizar outras coisas, como banha ou manteiga. Ou mesmo óleo de coco. Muito bonita a nossa sobrecoxa aí, agora vamos deixar ela aqui para dourar um pouco. A sobrecoxa adora e a gente adora. Agora eu vou adicionar a carne moída aqui na panela. O nosso próximo prato no menu é um refogado de couve com repolho. A gente está adicionando aqui, já tem alho e cebola. Agora vai colocar uma couve. Tem cerca de 600 gramas de couve, aquela couve manteiga. Muito obrigado, né? A gente vai colocar a couve nessa panela para poder fazer o nosso prato. A gente utiliza mesmo o talo dela, não tem problema nenhum usar. É bem nutritivo também. A ideia aqui, depois que a couve refogar um pouco e diminuir de volume, a gente vai adicionar também o repolho. São duas folhas que diminuem bastante de volume, mas que fornecem uma variedade incrível de nutrientes. E também vale notar que tanto no caso da carne, quanto da couve, do repolho, enfim, o que acontece é que a gente coloca sal a gosto e coloca temperos a gosto também. E você pode colocar o que você preferir. No caso aqui, como a gente já mostrou, tem um monte de cheiro verde que a gente vai distribuir pelos pratos também. Mas pode ficar à vontade para utilizar outros, como alecrim, orégano, manjericão, cúrcuma e por aí vai. No caso, a gente está tendo 600 gramas de couve e manteiga e cerca de 1.100 gramas de repolho branco cru. Isso vai dar total para a gente, ao longo da semana, tudo isso cozido, junto, etc., cerca de 350 calorias, cerca de 65 gramas de carboidratos líquidos e 27 de proteína. E a gente está pesando e mostrando para vocês só para ilustrar o ponto de que esses alimentos são baixos em carboidratos. E não para você ficar pesando quanto repolho você compra. É só porque muita gente, quando começa, tem dúvida se pode mesmo comer folhas na low carb à vontade. E a gente está mostrando que sim. Aqui nessa panela que a gente já tem alho e cebola refogados, a gente vai colocar 400 gramas de abobrinha. No caso, a abobrinha que a gente tem aqui é a menina brasileira, se não me engano. Mas geralmente a gente usa a abobrinha italiana mesmo. É que dessa vez não tinha na feira e a gente sempre pega os vegetais que tem na feira. E junto com a abobrinha que está sendo colocada aqui, a gente também vai fazer o brócolis. No caso, o brócolis ninja, a gente tem 2 cabeças de brócolis ninja que já estão aqui devidamente picadas. A gente inclui folha, talo, o que tiver junto a gente põe também, que é bem nutritivo e tão gostoso quanto. E agora a gente vai deixar refogando aqui e, claro, temperar a gosto. E falando nos macronutrientes, essa panela toda aí tem cerca de meio quilo de brócolis e 400 gramas de abobrinha, dá mais ou menos umas 200 calorias, uns 37 gramas de carboidratos líquidos e uns 23 gramas de proteína. A quantidade de gordura é expressiva. Lembrando que você não precisa pesar o seu brócolis, a gente já está falando para ilustrar como uma dieta com um monte de vegetais ainda é baixa em carboidrato, porque esses vegetais são baixos em carboidratos, são os chamados vegetais e legumes de baixo amido. Agora a gente vai acrescentar alguns ingredientes na nossa carne moída. No caso, aqui a gente está tendo mais ou menos 450 gramas de cenoura e uns 500 gramas de abóbora cabotiá e bastante cheiro verde. A gente vai colocar tudo isso na carne moída e é um dos segredos para ela ficar cremosa. Outro segredo é usar o tomate, que eu já vou mostrar daqui a pouco, e vou mostrar também os macros da receita. Fica ligado.
É interessante notar também que a carne moída poderia ser, a abóbora poderia ser qualquer uma. No caso, a gente pega a que tem à disposição lá na barraca da feira que a gente gosta. E a gente coloca a semente também da abóbora, porque é bastante nutritiva, tem gorduras boas e também tem proteínas. E aqui nós temos também vagem picada. Essa vagem a gente vai colocar junto com o repolho e a couve que está aqui nessa outra panela. Já estão bem cozidos. Vai colocar a vagem. Na verdade não precisava ter esperado, mas a gente tinha esquecido dela, por isso a gente está só colocando agora. No caso da carne moída, a gente tem 3 kg de acém, 475, 500 gramas de abóbora cabotiá, 450 gramas de cenoura e também 1.200 gramas de tomate, que a gente vai acrescentar já já. É bastante tomate, a certeza vai ficar com uma aparência, uma consistência e um sabor meio de molho, fica muito gostosa, só que sem ficar tão molhada, tão diluída quanto no molho real. Então, a receita inteira tem cerca de 4.550 calorias, 623 gramas de proteína, 103 gramas de carboidratos líquidos, grande parte dos quais vem da cenoura e do tomate, e 158 gramas de gordura. Mas é legal notar que mesmo numa receita de carne, você consegue obter carboidratos, gorduras boas e mesmo fibras com ela. Essa é uma maneira legal de também incrementar suas opções, em vez de comer tudo separadinho. Como você pode ver, a gente usa cenoura, mas dá para usar outros vegetais, conforme a sua preferência. E claro, tem 100 gramas de carboidratos líquidos na receita toda. A gente vai dividir isso em 2 pessoas ao longo de 5 dias. Então isso vai dar 10 gramas de carboidratos líquidos por dia para cada um. Não é muita coisa e fornece proteínas e gorduras boas para a nossa dieta. Aqui nessa panela, que a gente está refogando cebola e alho, para variar, a gente vai colocar aquele frango que a gente fez na panela de pressão e já desfiou ele inteiro. A gente vai pôr ele aqui, refogar, e depois a gente vai utilizar metade aqui e metade para fazer outra receita. Ou seja, vão virar 2 receitas a partir desse frango e a gente vai falar qual que são. Se você está gostando desse vídeo e gosta dessa visão mais prática da low carb, assine o nosso canal, se inscreve nele. A gente tem vídeo novo toda segunda e quinta, ensinando você a viver low carb de uma maneira fácil, saudável e bem prática, bem própria para o seu dia a dia. E esse frango aqui, a gente vai temperar ele com cúrcuma, cheiro verde e limão. O limão é interessante que a gente usa ele para praticamente todas as receitas. A gente acha um tempero muito interessante e usa ele na carne moída, no frango e nos outros vegetais que a gente está cozinhando. Você pode ver que a gente faz isso de usar o limão, a cebola e o alho e tal para facilitar, porque a ideia é ter uma visão mais prática mesmo da low carb, cozinhar uma vez só por semana, sem ter que perder horas e horas e mais horas na cozinha. A gente refogou um pouquinho aqui o frango e ele pegou o gostinho do tempero. Legal! Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retirar metade desse frango e vai reservar. A gente vai usar numa outra receita que você vai ver no nosso canal em breve. Um salpicão caseiro delicioso. Se você quiser ver, ser avisado quando ela sair, se inscreve no canal e ativa as notificações. E com a outra metade a gente vai refogar com abóbora e tomate. Fica tipo um cozido bem saboroso que a gente gosta de comer logo depois do treino, por exemplo. Caso você não queira reservar metade, fazer outra receita, etc., tudo bem também. Você pode simplesmente fazer tudo junto agora. Uma outra dica para esse frango é de recheio das nossas empadinhas, que a gente ensina a fazer no outro vídeo que está aqui na descrição. E agora nessa panela aqui que tem a cebola e o alho refogando, a gente vai adicionar jiló e quiabo. São 2 alimentos que muita gente não gosta, mas a gente particularmente acha muito saboroso e claro, são low carb e bem saudáveis para você. Com um pouquinho de cheiro verde também, que já está acabando o nosso cheiro verde. Vamos deixar um pouquinho aqui para nossa última receita. Bom, e aqui nessa panela, por fim, aqui a gente tem alho refogado, a gente vai fazer o nosso antepasto de berinjela. A gente tem aqui 3 berinjelas picadas e 3 pimentões picados também. A gente já deu a receita do antepasto em um outro vídeo, que o link está aqui na descrição. Então, se você quer saber como faz esse antepasto delicioso, clica no link da descrição. E a gente também tem, com o restinho de cebola e esses 2 abacates, a gente vai fazer um guacamole, que também a gente vai ensinar em outro vídeo, que também tem o link aqui na descrição. É mais uma dica para você, mais uma opção para você fazer na sua dieta low carb. Agora, fica com a gente que a gente vai fazer algumas observações importantes sobre essa culinária massiva que a gente costuma fazer uma vez por semana. Bom, a nossa sobrecoxa está pronta, faltou falar os macros dela. Tem cerca de 2 kg de sobrecoxa aqui,
o que dá umas 5.200 calorias, cerca de 570 gramas de proteína e 300 de gordura. E para completar, a gente tem saladas, ou seja, coisas que a gente não vai cozinhar. Aqui a gente tem a selga, que a gente lava e deixa na geladeira embrulhada em um pano, porque aí ela conserva bem na geladeira. Aqui a gente tem 2 pés de alface americana, que a gente vai lavar ainda, não estão lavadas, e alguns tomates, que a gente pica, pega um por refeição. E vamos fazer umas observações importantes para você, mas primeiro vamos sair dessa cozinha que está super quente. Como você deve ter visto, a gente cozinhou para uma semana inteira, para 2 homens adultos e levou mais ou menos 3 horinhas. Tudo o que precisa é de um pouquinho de organização. Mas se você acha que por cozinhar apenas uma vez por semana, os seus pratos vão ficar muito iguais e enjoativos ao longo da semana, então você vai ver agora que isso não é verdade. Agora a gente vai mostrar diversos pratos para você que a gente pode fazer combinando todos esses alimentos que a gente preparou de uma só vez. Por exemplo, nesse prato aqui tem a berinjela, tem as folhas e tem 2 sobrecoxas. É um prato simples e gostoso para se você não quiser comer tudo igual todos os dias. Salpicão de frango com tomates picados e também um pouco do refogado de folhas, que incluía o repolho e a couve. Nesse outro prato a gente tem carne moída, tem 2 ovinhos fritos, tem quiabo e tem o brócolis com abobrinha refogados. Também é muito gostoso. Aliás, se você quer aprender a fazer o salpicão que o Rony falou, comenta aqui embaixo, #QueroSalpicão. E aqui o mix de frango com guacamole e alface. Como você pode ver, rapidamente a gente montou 4 combinações excelentes de pratos e você pode montar as suas preferidas. E claro, se você prefere comer tudo igual, você pode. Se você prefere deixar um pouco mais de proteína para os dias que você treina, por exemplo, com essas opções com frango, você pode também. Você é muito livre para fazer as combinações que você quiser. Essa é só a maneira que a gente se organiza. E é claro que precisa de um pouquinho de organização também, né? Por exemplo, o guacamole estraga mais rápido na geladeira. Talvez não seja tão bom você cozinhar no domingo, preparar no domingo e comer na sexta-feira. Mas outros itens como o frango e a carne moída conservam muito bem durante a semana toda. A gente particularmente prefere pegar porções de todos e fazer um prato bem variado em todas as refeições. E para complementar esses pratos, para deixar eles ainda mais variados, tem algumas coisas que a gente faz na hora. Como, por exemplo, o ovo frito. Até porque não daria fazer ovo frito na segunda-feira e comer ele na quarta. Ia ficar horrível. E claro, são coisas super fáceis. Fritar um ovo, tomar um cafezinho durante a manhã. Ou mesmo, se você quiser, você pode talvez comprar uma bisteca temperada e passar na frigideira também na hora. Vai do seu jeito. O que a gente quis mostrar é que é possível você juntar grande parte do trabalho culinário da semana em algumas poucas horas. E vai facilitar muito sua organização e sua vida. E agora vamos falar de outro ponto que as pessoas também reclamam, que é o preço. Quanto custou tudo isso, Rony? Todas as coisas juntas? Todas essas coisas juntas, para alimentar 2 homens adultos durante uma semana inteira, custou apenas R$ 45 na feira e R$ 70 no açougue. Ou seja, você vê que para alimentar 5 dias, 2 homens adultos, a gente gastou apenas R$ 115. Dá menos de R$ 6 por dia por pessoa. E isso com os ovos já inclusos, né? Os ovos que a gente mencionou que às vezes frita aqui, ali uma cartela de 30 ovos foi R$ 10, desses 45 da feira. O restante foi aquele monte de sacolinha ou aqueles maços de folha que você viu, às vezes sai por R$ 1 ou R$ 2 cada uma dessas coisas. Esse é o preço aqui em Sorocaba. Você pode falar, onde eu moro não é tão barato, é um pouquinho mais caro a feira. Não importa, vai ser mais caro, mas a gente quer mostrar que é possível comer comida de verdade sim. Provavelmente você não tem que gastar R$ 500 de feira por mês. É isso que a gente está querendo mostrar, mostrando a nossa culinária, com itens saudáveis, práticos, baratos e muita comida de verdade. Oi, se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar desse outro vídeo que tem tudo a ver, que a gente separou para você e está aparecendo aqui agora. É uma receitinha que você vai adorar e vai ajudar a complementar a sair da mesmice dessas refeições. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.